Pessoal, vamos lá. Então, o primeiro assunto, a unidade 1 de vocês, se chama a Era da Revolução, né? E é a Revolução Industrial. Então, aqui nós temos. Para que a gente possa entender a Revolução Industrial, a gente primeiro, né? Aqui no livro não situa ainda, mas eu vou situar que ela aconteceu no final do século XVIII, tá? Então ela aconteceu aqui no finalzinho do século XVIII, de meados para o final. Beleza? Beleza? Pronto. Aí, para que a gente possa entender como ela aconteceu, a gente precisa entender essas palavrinhas aqui. Então, a primeira, se eu perguntasse para vocês, gente, por favor, se eu perguntasse para vocês, pessoal, o que é revolução? O que significa revolução? Isso, a gente poderia dizer que é uma mudança brusca, né? Quando é que a gente usa essa palavra revolução? Quando a mãe tá braba, descabelada, hoje ela tá revolucionária. Né? Hoje ela tá revolucionária. Eu acho que a gente já usou assim, tipo assim, não sei se vocês já tiveram alguma conhecida ou amiga que ela era de um estilo, aí ficou de outro estilo. Aí você olhou assim e fez, menino, que revolução. Pessoal. Aí você olhou assim e falou assim, nossa, que revolução, né? Então, revolução significa, gente, uma mudança brusca. Professora, você está fazendo um check-up geral na energia. Bom dia, pessoal. Se cair a rede, a senhora abre a janela. Se vai ser negócio, não vai demorar muito não. Daqui por 5 dias volta. Tá bom. Aí a senhora ensina os meninos isso aqui, ó. Isso antigamente, olha. Aí, meninos, ensina ele a colocar a máscara, a entrar na sala de máscara. É assim? Depois você vai ver se eu lavo os pratos hoje. Também nem enxugue nem faço o almoço. Deixa ele vai lavar do seu jeito. Você já acha que ele vai lavar? Aí ela vai dizer, você vai lavar assim, eu tô mandando. Eu tô mandando. Duvido ele chegando em casa, você gente, você vai lavar pra gente. Ele suja do mesmo jeito, né? Tem que lavar. Passou o almoço agora que eu tô mandando. Pronto, vamos lá? Vamos lá? Vamos, Natan. Gente, eu tô esperando vocês. Silêncio, pessoas! Não tem como eu explicar. Hã? Liberou não ainda tem uma aula para o intervalo. Você quer de lanche hoje? Melão. Não tem mais? Panqueca? Não acredito, Natan. Que delícia. Pronto, vamos lá? Que delícia. Eu fico babando no lanche do Natan. Vamos lá? Ah, uma pedra. Pronto, ó. Revolução, Cecília. Revolução significa uma mudança brusca. Então, a Revolução Industrial vai mudar, sobretudo... Tá começando a esquentar. Gente, não começa a ficar porque... nos meios... Coitado. Olha, pessoal, vai mudar, sobretudo, os meios de produção, tá? Então, essa mudança nos meios de produção vai acarretar uma nova economia, que vai surgir novas classes sociais e assim sucessivamente, mas eu vou explicar isso depois.
A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Revolução Industrial foi uma mudança brusca nos meios de produção, que teve aí a criação de uma nova economia, tá certo? Então a revolução é porque quando a sociedade da Europa, outra coisa também, a gente está falando sobre a Europa, então quando a sociedade da Europa começou a passar... Professora, aí essa parte aí, uma nova economia, a gente já coloca em tecnologia? Não, ainda não, por isso que eu puxei a setinha aqui, viu? Tá. Ainda não, porque eu deixei pouco espaço, tá? Mas ainda é desse primeiro ponto. Então a Europa ela foi se modificando, ela foi criando uma nova economia. E a sociedade ela nunca mais foi... Alguém tem xuxinha? Eu tenho uma. A sociedade ela nunca mais foi a mesma. Ela se modificou bruscamente com a Revolução Industrial. Outra coisa que a gente tem que entender é que a Revolução Industrial aconteceu na Europa, no final do século XVIII, mais precisamente na Inglaterra. Foi na Inglaterra, Inglaterra, que ela se iniciou. Embatidas. Ela tá pedindo. Foi na Inglaterra que ela iniciou, tá? Então lá na prova vai ter um pouco, né, dessa pergunta sobre o período, sobre onde foi, em qual continente. Então a gente já sabe, na Europa, século XVIII, iniciou na Inglaterra e mudou os meios de produção, que trouxe uma nova economia, beleza? Entendeu? Repetindo, a Revolução Industrial foi uma mudança brusca nos meios de produção. Já já a gente vai ver o que é que mudou nesses meios de produção, né? Que trouxe uma nova economia para a Europa, lá da Inglaterra, né? Primeiramente na Inglaterra e depois foi se espalhando para os outros países, para a França, para a Bélgica e assim sucessivamente, tá bom? Ok? E aí quando a gente fala nos meios de produção, a gente está falando sobre como as coisas são feitas. O que são objetos, né, que a gente usa no dia a dia? Roupas, alimentação, sapato e assim por diante. Fecha, senão vai esquentar. Não vai esquentar, não vai esfriar. Calma, Marcela. Ícaro foi na Foi a empolgação, gente. Tá? Então o que mudou nos meios de produção foi a tecnologia. Foi inserida uma tecnologia que não existia. Então essa revolução industrial aqui, ela foi tecnológica. Ela trouxe uma tecnologia. E se eu perguntasse para vocês, gente, o que é uma tecnologia? O que é tecnologia? Uma nova. Que era acesso público. Coisas novas, isso. A gente poderia dizer que é inovação? Inovação. Certo? Tecnologia é inovação. Então, durante a Revolução Industrial foi criadas inovações. Tá, pessoal? Foi criadas inovações que a gente vai ver quais foram. Que já está aqui embaixo também. Que foi a criação de máquinas. Então, as máquinas, elas foram... Julie, preste atenção, Julie. Então, essas máquinas, elas foram a mudança, elas foram a tecnologia, né, para que houvesse essa revolução industrial. Mais precisamente, a máquina, a primeira, que era movida a vapor. Ou seja, era feito um fogo, né, com madeira, com carvão, e aí aquele fogo subia uma fumaça, um vapor que acabou, hoje tá animada essa sala, que acabava, né, movendo essas máquinas. Então essa tecnologia aqui foi a máquina a vapor, que para a época foi assim, ponta de linha, né? Tipo, antigamente, gente, vocês sabem o que é manufatura? Não. Mano vem de mãos.
Fatura significa a forma de fazer, né? Significa armazenar, quase que isso. Isso. Então, antigamente, gente, tudo era feito à mão. Roupa era feita à mão. Sapato era feito à mão. Objetos eram feitos à mão. Então, tudo era artesanalmente. Que hoje está em alta, né? Tudo artesanal. É chique agora. Só que antigamente tudo era feito à mão. Não existia comida industrializada. Não existia máquinas para fazer as coisas. Tudo era feito em casa, tudo era feito à mão. Quem costurava eram as mães, que faziam suas roupas, que faziam a roupa do marido, que faziam a roupa dos filhos. Não existia máquina para nada. Era tudo, braçal. O trabalho era braçal. Tá? Não existiam ferramentas que facilitavam o trabalho, ferramentas, mas máquina não. Então a primeira máquina ela vai ser criada na Inglaterra, que vai ser a máquina a vapor, tá certo? Ok? E aí, esse meio de produção, então olha só, o meio de produção, os meios de produção eram esse aqui, antes da Revolução Industrial, era feito à mão. Esse era o meio de produção. E com a Revolução Industrial, o que revolucionou foi que tudo começou a ser feito maquinofaturalmente. Outra coisa também, quando a gente fala de fatura, também está atrelada à venda, tá? A lucro. Então as coisas eram feitas à mão e vendidas. Então imagina, preste atenção, imagina quantos dias se levava para fazer, por exemplo, uma blusa. Porque tinha que plantar o algodão, tirar o algodão, passar o algodão, descascar o algodão, passar o algodão numa máquina para fazer o fio, do fio fazer a linha, da linha colocar num TA, que era um negócio que faz vai juntando para fazer o tecido. Façam assim com a blusa de vocês. Vocês percebem que dá para ver que são várias linhas entrelaçadas. Isso aqui hoje em dia é feito por uma máquina, mas antigamente era feito, né, com um instrumento que isso era feito à mão, assim, era vários, são pentes, né, se chama pentes que vai juntando. Aqueles tapetes de casa que a mãe da gente ia também, né, que eu coloco, em casa ainda é feito alguns nesses teares, assim, artesanalmente, alguns, tá? Não tem aqueles coloridinhos? Tem uns que são assim. Tá certo? Mas aí também existem máquinas, mas a maioria dessa região aqui é feita ainda artesanalmente, tá? Então, tudo que era feito à mão foi sendo substituído por máquinas. Então, maquinofatura. A Revolução Industrial ela trouxe a maquinofatura, os meios de produção através das máquinas. E, assim, a primeira máquina a vapor, as primeiras, foram para o setor têxtil, tá? Isso aqui também é muito importante. Têxtil. O que é isso? Produção de quê? Vocês sabem? Tecido. Têxtil vem de tecido. Então as primeiras máquinas na Inglaterra foi para fazer tecido para exportar, né? Para vender para o mundo. Tá certo? Ok? Querem que eu repita alguma coisa? Não. Ou tá super certinho? Tá super certinho. Aí a gente pode perguntar assim, sim, professora, mas quem fez isso? Quem fez isso o quê? A revolução. Quem fez essa revolução acontecer? Porque assim, essa revolução não foi de guerra, foi dos meios de produção, tá? Foi nas formas de produzir objetos. Mais precisamente a primeira no tecido. Aí depois vai vir de automóveis, porque a Revolução Industrial, gente, tem mais de 8 fases. Na verdade, existem historiadores que dizem que hoje ainda está acontecendo a Revolução Industrial. Por quê? Todo dia se inova. Celular, todo dia é uma inovação, é uma revolução, né? Cada dia os carros se inovam. Hoje em dia a gente tem carro a bateria, né, que fala? Não usa combustível, carrega e sai andando.
Então a Revolução Industrial, ela ocorreu no século XVIII, mas ela ainda... Vocês dois estão no trabalho hoje. Hoje em dia. Eu? Não, mulher. Deus aqui. Obrigada. Valeu. Eu tava aqui do nada. Também você não presta atenção na aula que começou? Tá certo, gente? Alguma dúvida? Não? Tem certeza? Aí vocês não conseguiram me responder. Quem fez isso acontecer? Quem contribuiu? Sim, mas que classe social? Já chegou. Foi uma classe social. Foi na Europa. Isso. Mas os ricos, na verdade, não foram os ricos. Também não foram os pobres. Os pobres estavam trabalhando. O do meio, quem era a nova classe social da Europa que surgiu? Idade média. Alguém falou? Eu. Começa com B. Eu não. Burgueses, parabéns. Foi a burguesia. Foi a burguesia que juntou dinheiro, né? Que acumulou lucros e que investiu nessa primeira máquina a vapor. Por quê? Porque ela queria a burguesia. A burguesia, ela tinha visão de que para lucrar muito, tinha que produzir muito. E em tempo recorde. Então, uma roupa que levava, sei lá, vamos chutar, uma blusa, levava 10 dias para ser feita, com a máquina a vapor, eram feitas 10 blusas em um dia. Também não era nada extrapolante não, sabe? Por quê? Porque essas máquinas, elas foram feitas, mas aí depois elas começaram a dar defeito. Aí teve que ir aprimorando. Tá certo? Essa máquina, ela foi sendo aprimorada a cada tempo que foi passando. Tá certo? Vocês entenderam? Sim. Então, ó, só dando uma recapitulada, a Revolução Industrial, ela aconteceu no século XVIII, na Europa, mais precisamente na Inglaterra. Revolucionou-se os meios de produção, né? Foi uma mudança brusca, porque tudo que era feito à mão passou a ser feito por uma máquina, né? Tá certo? Por máquinas. Trouxe uma nova economia, porque gerou muito mais lucro, né? Trouxe muita empregabilidade também. Ainda não estou falando sobre a qualidade desses empregos. Isso aí a gente vai ver depois, tá? Se era bom, se era ruim, como eram as fábricas. Mas abriram inúmeras fábricas na Inglaterra e aí as pessoas começaram a trabalhar, principalmente mulheres. E aí depois a gente vai ver como era esse meio, sabe, de trabalho. Mas trouxe uma nova economia, trouxe uma nova organização, trouxe poluição. Muitas pessoas saíam dos campos para ir para as cidades para trabalhar, então houve um ressurgimento urbano muito grande, certo? As cidades, principalmente da Inglaterra, não estavam preparadas para receber tanta gente, então havia muitas doenças, porque essas pessoas, elas não podiam pagar aluguéis caros, então elas começaram a se habitar em qualquer lugar, então tinha muito rato, tinha muito esgoto a céu aberto. A Inglaterra tinha muita doença, muitas mortes. Depois a gente fala mais sobre isso, sobre esses locais. Mas mudou. A sociedade da Europa nunca mais foi a mesma depois da criação da máquina a vapor. Tá certo? E aí trouxe inovação, trouxe tecnologia, trouxe as máquinas que não existiam. Né, Mirella? Trouxe as máquinas que não existiam. E aí mudou de manufatura para maquinofatura. Tudo que era feito às mãos passou a ser feito por máquinas, tá certo? E também criou uma série, né, uma divisão de trabalho. Por exemplo, numa manufatura, porque assim, já existiam oficinas nas casas das pessoas que trabalhavam com isso. Assim, costureira, entende? Sapateiro, gente que fazia peruca, essas coisas já existiam nessa época, principalmente porque a Europa tinha uma grande quantidade de judeus,
E eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres judias, elas não mostram o cabelo. Aquilo ali é peruca. As que mostram é peruca. Porque existe toda uma cultura de que o cabelo é sagrado, não pode mostrar. Só para o marido e para a família. Por isso que aquelas mulheres usam aqueles troços lá. Então usa. E as que mostram o cabelo não é o cabelo de verdade. Então já existiam toda essa produção, mas era tudo muito pequenininho, eram oficinas pequenininhas. E assim, a pessoa que trabalhava nessas oficinas, elas trabalhavam desde a colher o algodão a fazer a peça, entende? E com a máquina, não. Você só fazia aquele movimento, você só fazia aquela função. Quem aí já assistiu Tempos Modernos, de Charlie Chaplin? Ninguém, né? Por que o cabelo é sagrado? Hã? O cabelo é sagrado? Em várias culturas, o cabelo da mulher é um símbolo de sagrado, um símbolo sagrado. Por exemplo, não sei se vocês sabem. Gente, da mesma forma que Jesus é sagrado, da mesma forma que a gente tem que respeitar, entende? Dentro da sua religião, só um minuto. Dentro da sua religião não existem os tipos de respeito, então no judaísmo e em outras religiões também se cultua o cabelo, por exemplo, né? Por exemplo, na Índia, a vaca é sagrada, o boi é sagrado, dorme na cama do povo, é sagrado. Aqui, vamos dizer que o cachorro é sagrado, porque hoje em dia cachorro vive muito melhor que gente, né? Alguns, né? Tanta gente aí, né? Logicamente que eu não sou a favor de maus tratos, né? Logicamente. Mas assim, eu me declaro super contra compra e venda de animais, tá? Isso aí eu me declaro show de bola. Eu, Edna Duarte, não estou julgando, estou dizendo que eu sou contra, entende? Eu ganhei, professora. Aí, gente, quero que eu falar pra vocês. Não sei se vocês sabem em relação a cabelo, mas, por exemplo, os evangélicos mais tradicionais, dependendo da igreja, eles não cortam o cabelo. Mas os assembleanos, né? Eles não cortam, é esse cabelão enorme. Porque é sagrado aquilo ali, entende? É um símbolo, entende? É o homem. Ok, gente? Acabou? Dúvidas? Não. Me diz a hora. Peraí, não guarda agora não. 9h37. 9h37. Não é pra atividade. Eu não vou dizer que é mais gente. É 9h45 que toca. Atividade bem rapidinha. Bem rapidinha. Outra professora. Pra casa. Não tem caderno? Oxe, é de agora? Eu tô vendo a aula. É gravada, é? É gravada. Não, pode agora não. Só que já vai. Se eu não der, eu vou continuar. É uma estrela, viu? Uma cabeça da estrela. Ai, vai quebrar minha unha! Ai, que é? Que eu vou... Do nada. Minha gente, eu tenho que ir. Aí, pessoal, esse é o primeiro visto que vocês irão ter, tá? Lembrando que eu vou contar tudo certinho. Lembra que ano passado eu fazia atividade valendo ponto, tudo isso. Então, a gente vai continuar. Ó, pesquise a atividade, ó, só um minuto. Pesquise quais foram as principais mudanças ocorridas na Europa durante a Revolução Industrial. Então, vocês vão colocando aqui quais foram essas mudanças, tá? Já falei de algumas, mas se vocês puderem pesquisar mais ainda... Não, licença, por favor. Natanzinho. Começou um minuto.
É porque tem um monte de gente na sala. É de hoje a 8, tá? Que eu só tenho, são 2 aulas por semana. Então, quarta-feira vocês me tragam que eu dou o visto. Por favor, gente, não esqueçam. Tá? Aí aqui das mudanças, aqui a gente já poderia identificar algumas. Quais que a gente identificaria? Das máquinas. Máquina, vapor, a economia, os meios de produção. Hã? Natan, senta aí, pelo amor de Jesus Não. Cristo. O que é? Economia não, né, gente? Economia é dinheiro. Não, assento. Econômico que tem. Econômico que tem. Dinheiro. Não só econômico dinheiro. Eu acho que não, gente. Pesquisa aí se tem. Economia Não. Econômico que tem. Economia. Econômico, Eu aí pensava tem. que tinha, mas não tem não. Econômico que tem, né? Natan. Natan. Ah,